Vamos para a oitava questão, pessoal. Né? Essa já foi da Olimpíada de 2019, né? Antes da pandemia. Questão 4 no caderno de provas. Imagine navegar pela cidade reconhecendo ruas que foram descritas e representadas por diversos escritores pernambucanos. Essa é a proposta do aplicativo Ruas Literárias do Recife, aplicativo disponível criado para Android e iOS em 2016. Ao passear pelo Recife, um turista encontrou o mapa ao lado para ir do ponto A ao ponto B. Aqui, ó. Desse ponto aqui, ó, ponto A até o ponto B. Sabendo que a velocidade média do turista é de 3,6 km por hora, podemos dizer que o menor tempo para ir de A a B, né, pelas linhas pontilhadas, é de, né, a questão pede o menor tempo que esse turista pode fazer para se deslocar do ponto A e chegar até o ponto B por esses trajetos tracejados, né? Enfim, a gente tem algumas possibilidades de caminho, né, que o turista pode percorrer até chegar no destino que ele deseja. A gente pode, primeiramente, fazer esse percurso aí, ó, que eu coloquei grifado de vermelho, onde ele, obviamente, né, esses quarteirões têm suas dimensões, né, no desenho, onde ele percorreria, né, 160 metros, tá vendo? Estão acompanhando? Percorreria 160 metros, depois percorreria mais 220 metros, ó, olha a largura aqui em cima, correspondente a esse pedaço, e percorreria 270, né? Que é esse percurso aqui, essa dimensão aqui embaixo. Esse 150, ó, se vocês observar, é só até a parte que forma um retângulo, não é isso? Esse trecho inteiro é de 270 metros. Totalizando, o que totalizaria uma distância percorrida de 650 metros, né? Que o turista faria se fosse por esse caminho de A até B, não é isso? Tem uma outra possibilidade. Se ele fazer esse segundo caminho aí que eu coloquei em vermelho, né, passando aí por uma via de 220 metros de comprimento, depois passasse por essa daqui, ó, na vertical, né, de 160 e depois mais 270, né, até chegar no ponto B. O que perfaria um total de 650 metros também de distância total percorrida, assim como no exemplo do percurso anterior, 650 metros. Ainda há uma terceira possibilidade, possa ser mais curta, né, para o turista. Logicamente, sendo mais curta, ele levará menos tempo, e é isso que a questão pede, né, qual é o menor tempo que o turista pode levar para chegar até o ponto B, né, saindo de A. Então a gente tem que explorar essa terceira possibilidade, que é essa daqui, ó. Aqui, ó, vindo reto do ponto A, passando por essa rua aqui de 220 metros de comprimento, depois por essa de mais 150 metros, e vindo nesse tracejado aqui diagonal, né? E esse valor aqui não temos, né? Por isso que eu coloquei um X aqui de vermelho, né? Grifado. Porque para descobrir a distância total percorrida nessa possibilidade de trajeto, a gente precisa achar esse valor aqui, dessa rua diagonal, né? E aí que começa o nosso trabalho nessa questão. Já dou spoiler que esse vai ser o percurso mais curto, né? Obviamente, o que o turista levaria menor tempo. É o que a questão está pedindo. Só que aí, o trabalho da gente, o trabalho primeiro, é descobrir o valor de X, que é essa rua aqui na diagonal, né? Quanto ela tem de distância, de comprimento. A gente tem os 220 mais 150, e aí eu estou chamando de X esse último trecho que a gente quer descobrir. Né? Eu dei um print, né, nesse trecho específico, né, que contém a rua que a gente quer descobrir o comprimento total, e trouxe para cá. Ó. Coloquei as dimensões, né? Perceba que essa figura é um trapézio, né? A linha de matemática, de geometria. Isso aqui é um trapézio. Porém, a gente não vai trabalhar com a noção de trapézio, não. A gente vai trabalhar com a noção de triângulo retângulo. Né? Eu passei esse tracejado vermelho aqui, não foi à toa. Foi uma maneira que eu encontrei da gente trabalhar com um triângulo retângulo. Se vocês não lembram, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus. Um ângulo reto, né? Ângulo de 90 graus a gente chama de ângulo reto. Ele tá aqui, ó. Forma 90 graus com esse lado aqui na horizontal. Então, todo triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, né? Internamente. E aí a gente tem como descobrir
né, a gente vai ignorar o restante do trapézio e vai trabalhar só, né, desse tracejado vermelho para o lado, né, com o triângulo que a gente vai trabalhar. E aí a gente tem esse lado aqui na vertical, o valor que é 160. A gente não tem de antemão o valor desse lado aqui na horizontal do triângulo, mas tem como descobrir se a gente fizer a subtração de 270 por 150. Veja que 150 pega esse trecho aqui, ó, né? Como se fosse a área retangular do trapézio. E vem até aqui, a partir daqui, né, totalizando dá 270. Então, para a gente saber o valor só desse pedaço aqui do triângulo, a gente subtrai de 270 para 150. E aí, fazendo essa subtração, né, a gente encontra um valor de 120, né, esse lado aqui horizontal do triângulo. Então, a gente agora tem duas dimensões desse triângulo retângulo, 160 na vertical, 120 na horizontal. A gente quer saber esse lado diagonal, que é o último trecho de rua que falta, né, para a gente descobrir a distância total do turista e, consequentemente, o tempo que ele vai levar. A gente tem 160 de um lado e 120 do outro. A gente vai utilizar uma noção aqui matemática, né, lá da trigonometria, chamada Teorema de Pitágoras, que eu acho que vocês já viram em algum momento, em alguma aula de matemática. Se não viram, vão ter que ver agora e depois correr atrás do prejuízo, né? Porque esse conteúdo de matemática é um conteúdo de extrema importância na geometria, na matemática, na física, em algumas coisas de química. Então, se vocês não conhecem o Teorema de Pitágoras, sugiro correr atrás do prejuízo, ver vídeo no YouTube. Eu pedi para a professora de matemática de vocês dar uma aula sobre trigonometria. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem aquela coisa. No triângulo retângulo, os lados dele recebem nomes. O lado maior, né, que é sempre na diagonal, recebe o nome de hipotenusa, não sei se vocês já ouviram falar. E os outros dois lados são chamados de catetos, né? Então, o maior lado, que é na diagonal, é a hipotenusa, né? E os outros dois lados, catetos. Então, o Teorema de Pitágoras nos dá uma relação matemática que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa, né, que eu estou chamando de x porque é o lado que eu quero descobrir o tamanho, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Os catetos que são os lados de 160 metros e de 120 metros, né? Eles são os catetos. A hipotenusa é o que eu chamei de x, né? Que é o que a gente quer descobrir. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter que fazer essa continha, tá? Descobrir o quadrado de 160, o quadrado de 120, para prosseguir com o cálculo. O quadrado, vocês sabem, né? A gente multiplica o número por ele mesmo. Por exemplo, 160 ao quadrado é 160 vezes 160. A gente faz essa continha aqui, ó. Que no caderno, fazendo na mão mesmo, manualmente, é trabalhoso, porque na regrinha da multiplicação, como é que a gente arma a conta, né? A gente vai fazendo o cálculo, né, da multiplicação, número por número de baixo, né, por todos de cima, né? Primeiro zero, né, daqui, ó, de 160, né? Eu multiplico 0 por esse 0, que dá 0. 0 vezes 6, né? Também dá 0. E 0 vezes 1 também dá 0. Aí agora a gente vai proceder com a multiplicação desse número do meio. Aí os resultados vai colocando abaixo, sempre deixando espaço. 6, né? Multiplica todos de cima. 6 vezes 0, que dá 0. Boto 0 aqui, deixando esse espaço aqui do lado. 6 vezes 6, que dá 36, né? Eu sugiro vocês tentar fazer por conta própria no caderno, né? Sem ajuda de calculadora, para vocês praticarem multiplicação. É importante, assim como divisão também vocês precisam estar praticando. 6 vezes 6 vai dar 36, né? Aí eu desço o número 6, né, que é a unidade, e o 3 subiria aqui para cima do 1. Né? Eu não coloquei, mas vocês devem estar conseguindo entender o que eu quero dizer. E para cá sobe o 3, né? Aí quando eu fizer 1 vezes 6, que dá 6, mais o 3 que subiu aqui, né? 6 mais 3, 9, né? Aí eu desce 9 para cá. Aí quando for multiplicar agora, né, o 1 por todos de cima, mesma regra. Sempre deixando um espaço, né? Começando logo ao lado. 1 vezes 0, que dá 0. 1 vezes 6, que dá 6. E 1 vezes 1, que dá 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Né? Aí agora a gente passa o traço e soma tudo. Né? Aqui só tem 0. Desce o 0.
também só dá 0 aqui. Né? Aqui, ó, 0 mais 6 mais 0. Desce o 6. 6 mais 9. 6 mais 9 dá 15, ou seja, desce o 5 e sobe 1 aqui, ó, nesse 1. E 1 mais 1, né, com o que subiu aqui, dá 2. Ou seja, temos aqui o valor de 25.600. Esse é o resultado de 160 elevado ao quadrado. Né? Ou também pode dizer a segunda potência. Né? Mesma coisa a gente faz para o 120. Mesmo procedimento. Eu vou ser mais ligeiro aqui para não prolongar tanto o vídeo, tá? É a mesma regrinha da multiplicação anterior. Multiplica cada um dos números de baixo por todos de cima. Né? Aí sai colocando os resultados um abaixo do outro, sempre deixando espaço. É isso? Multiplica primeiro esse 0 daqui, ó, por todos de cima, coloca os resultados. Esse 2 do meio por todos de cima e coloca os resultados aqui, ó, sempre deixando espaço. Mesma coisa com 1, multiplica todos de cima, né, por 0, por 2 e por 1. Coloca aqui embaixo, ó, sempre deixando espaço. E aí no final soma tudo. Passa o traço e soma tudo. Aí vai descendo, ó, 0, 0 de novo, 0 mais 4 mais 0, né, que dá 4. 2 mais 2 dá 4. E 1 está sozinho, desce. Aqui temos o número 14.400. Né? 14.400 é o resultado de 120 elevado ao quadrado, que é o mesmo que 120 vezes 120. Okay? Temos esses dois valores. É uma continha trabalhosa porque os números são relativamente grandes, mas não é complexo, principalmente se você pratica a multiplicação com alguma frequência, você não vai sentir dificuldade em fazer essas contas. E aí temos, né? Voltando ao teorema de Pitágoras, né? Agora temos os valores dos quadrados, né? 160 ao quadrado, que é 25.600, e 120 ao quadrado, que é 14.400. Somando, né? Que aqui é uma soma agora. Somando esses dois valores, a soma é mais simples que a multiplicação, né? Porque a gente vai somando termo por termo, né? Cada coluna a gente soma e coloca abaixo, certo? A gente organiza os números para ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, né? Milhar embaixo de milhar. E vai fazendo a soma, colocando o resultado na coluna correspondente. Não é isso? Então aqui, ó, 0 mais 0 desce o 0, 0 mais 0 novamente, 6 mais 4 dá 10, né? Aí como dá 10? Desce o 0 do 10 e sobe 1 aqui, ó, na penúltima coluna. Aí imagina que tem um aqui, eu não coloquei, mas tem um. A gente faz 5 mais 4, que dá 9, mais um 1 que subiu, 10. Né? Mais uma vez, deu um número de 2 algarismos. Deu 10. Desce o 0 e sobe o 1. Para a última coluna aqui. Ó. A gente faz 2 mais 1, 3. Mais um que subiu aqui, 4. E aí agora a gente tem ó, o resultado dessa soma que é 40.000. Ou seja, o x ao quadrado, né, a hipotenusa ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 40.000. A gente já tem praticamente a resposta desse lado aqui, né, da rua que a gente quer descobrir. Falta tirar a raiz quadrada desse 40.000. Por quê? Porque o x aqui está elevado ao quadrado, né, a segunda potência. Então, mas o que a gente quer não é x ao quadrado, a gente quer o valor de x. Só x, sem ser ao quadrado. Então, para sumir com esse quadrado, a gente tem que tirar a raiz quadrada aqui, ó, do 40.000. A gente tira a raiz quadrada do 40.000. Se vocês fizerem, e eu fortemente aconselho vocês tentarem fazer no caderno, sem ajuda de calculadora, a raiz quadrada de 40.000 dá 200. Por quê? Porque 200 vezes 200 dá 40.000. Como eu coloquei aqui, ó. É aquele método da tentativa. Você pode não ter uma noção inicial de qual número seria a raiz quadrada. Mas você tenta. Por exemplo, 40.000 é um número relativamente grande. Né? Você começaria tentando por 100. Você veria que 100 vezes 100, né? Ou seja, 100 ao quadrado, não dá 40.000, mas daria 10.000. Daria 10.000. Aí você vê, não, tem que ser um número maior que 100 para chegar mais perto de 40.000. Vai no método das tentativas até você criar a prática e o discernimento de ter aquela noção. 40.000 deve ser um valor mais próximo de 200.000. Então vou tentar 200.000, né, multiplicado por ele mesmo, para ver se bate 40.000. Que nesse caso, falei 200.000, né, mas é 200. Desculpa. 200. Tentei com 100, não deu certo, vou pegar um número maior, pegar 200, né? Multiplicar por ele mesmo
e ver se bate 40.000. Nesse caso, de fato, a raiz quadrada de 40.000 é 200. Beleza? Isso aqui é puramente matemática. Até então não tem nada de física ainda nesses cálculos. É matemática, é geometria, né? É trigonometria, na verdade, teorema de Pitágoras. Achamos o valor de x, né? Desse trecho de rua aqui, 200 metros. Acrescentando aqui agora, ó, a gente tem o 220. Botei em verdinho porque esse vai ser o percurso realmente que vai proporcionar o menor tempo ao turista. Então a gente tem o 220 aqui, ó, mais 150 da continuação da rua, e agora com o valor dessa rua aqui que a gente descobriu, que é 200. E aí somando, a gente tem 220 mais 150 mais 200, que se vocês armarem aí no caderno de vocês, vocês vão ver que o total vai dar 570. Ou seja, o menor percurso que o turista pode percorrer, né, para chegar até o ponto B é 570 metros. Os outros dois casos que a gente viu davam 650, né, ou seja, dava 80 metros de diferença a mais. Né? Esse é o menor percurso, 570 metros. A gente ainda não terminou. Descobrimos, né, o percurso total, mas o que a questão está pedindo? Sabendo que a velocidade média, estou relendo, a velocidade média do turista é de 3,6 km por hora, podemos dizer que o menor tempo para ir de A a B pelas linhas pontilhadas é D. Ele quer saber o menor tempo. A gente achou a distância total percorrida, a gente tem que achar o tempo. Né? A gente já tem o valor da velocidade média do turista que a questão está dando, é 3,6 km por hora. Porém, a gente vai trabalhar com essa unidade em metros por segundo, porque as larguras, né, o comprimento das ruas está sendo dado em metros e as alternativas estão sendo dadas em minutos. E aí, identificar o tempo de segundo para minuto é mais fácil do que de hora para minuto. Como os comprimentos das ruas estão em metros, então vamos trabalhar com metro por segundo, em vez de trabalhar com quilômetro por hora. Então a gente vai fazer aquela conversãozinha que a gente fez numa questão que eu resolvi quinta-feira, né, daquela ficha de exercício, que é composta também de questões dessas provas. Lembra que teve uma questão que a gente fez essa conversão, tanto de quilômetro por hora para metro por segundo, como de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, se vocês lembrarem, se consultarem o caderno, né, mas eu coloquei aqui também, ó, quando a gente quer converter de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide o número, o valor, por 3,6. A gente divide. O fator de multiplicação de divisão sempre vai ser 3,6. E eu demonstrei o porquê naquela aula de quinta-feira. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Quando é o caminho contrário, ou seja, de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, isso aqui precisa estar claro para vocês. Vocês precisam exercitar para internalizar isso e não confundir. Pensa o seguinte, eu acho que isso fica melhor para fazer assimilar, né? Para memorizar mesmo. De quilômetro por hora para metro por segundo, ou seja, da unidade maior para a unidade menor, a gente divide. Por que eu digo unidade maior? Porque o quilômetro por hora são unidades maiores, são múltiplos das unidades metro e segundo. Então, quando eu digo do maior para o menor, ou seja, do quilômetro por hora para o metro por segundo, a gente divide. Saindo de mais para menos, né? A gente divide. E aqui embaixo, saindo de menos para mais, ou seja, da unidade menor para a unidade maior, a gente multiplica. Né? A gente sai de metro por segundo, que é a unidade menor, para quilômetro por hora, que é a unidade maior, a gente multiplica por 3,6. Né? Então isso aqui precisa ficar bem internalizado para vocês não confundirem na hora de fazer uma conta dessa, caso caia na prova desse ano. Tá entendendo? Nesse caso, a gente pega a velocidade média do turista, que a questão já dá, 3,6 km por hora. E como já tem quilômetro por hora e a gente quer trabalhar em metro por segundo, ó, a gente vai recorrer aqui ao primeiro caso. A gente vai dividir por 3,6, como eu já fiz aqui. 3,6 dividido por 3,6 vai dar 1 metro por segundo, né? Uma coisa dividida por ela mesma vai sempre dar 1. Então, a velocidade desse turista, a velocidade média dele em metro por segundo é 1. Então, a gente já tem a distância total a ser percorrida e a velocidade, né? Convertida já em metro por segundo. Falta achar o tempo. A velocidade média geralmente é dada por essa fórmula. Né? É o deslocamento total, né, dividido pelo intervalo de tempo
que essa pessoa levou, né, ou vai levar. Só que aí a gente já tem o valor da velocidade média convertida, que a gente descobriu que é 1 metro por segundo, e a gente já tem o deslocamento total, né, a distância total a ser percorrida, que é 570 metros. Né? Então falta descobrir o intervalo de tempo, né, que é esse menor tempo aqui que a questão está pedindo para a gente descobrir. Como eu coloquei aqui, ó, substituindo os valores. Onde está a velocidade média, eu coloquei 1 metro por segundo. Onde está o deslocamento, eu coloquei os 570 metros que a gente descobriu, né, através do teorema de Pitágoras. Falta descobrir o intervalo de tempo. Vindo para cá agora. O intervalo de tempo estava aqui desse lado da igualdade, dividindo, passou para o outro lado multiplicando, né? Ou seja, ele estava aqui embaixo, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai lá para cima, né? Na verdade, o que eu fiz aqui foi uma inversão, não é isso? O metro por segundo que estava aqui em cima, quando veio para o lado de cá da igualdade, ele veio aqui para a parte de baixo, né? E vice-versa. A gente pode fazer isso na matemática quando a gente tem equação, né? Ou seja, valores dos dois lados da igualdade. O que está multiplicando de um lado passa para o outro dividindo e vice-versa. Então, para eu descobrir o intervalo de tempo, eu passei ele para cá, para esse lado da igualdade, e 1 metro por segundo, que é o valor da velocidade média, passou aqui para baixo. Aí agora a gente tem o seguinte, ó, eu estou deixando com as unidades, eu não precisava. Né? Eu poderia só botar os valores numéricos, 570 dividido por 1. Eu estou deixando as unidades para vocês se ligarem, que a unidade de deslocamento, né, ou de distância, é em metro, e a unidade de velocidade é metro por segundo. Né? Aí agora a gente vai achar o intervalo de tempo, que é dado em segundo. Nesse caso aqui, né, vai ser dado em segundo. E aí a gente fazendo 570 dividido por 1 é o próprio 570. Né? Uma coisa dividida por 1 vai ser sempre aquela coisa. E a unidade de segundo é o segundo. A unidade de tempo, desculpa, é o segundo. É como se a gente cortasse esse m de metro com o metro, né, da unidade da velocidade. Ficasse apenas o s de segundo. Pronto, esse é o intervalo de tempo. A gente achou a resposta. Basta desvendar isso aqui, ó, decifrar isso em termos de minutos. Porque 570 segundos são muitos segundos. É mais interessante trabalhar com minutos. Por isso, e é mais fácil converter de segundos para minutos do que de hora para minuto. Dá menos trabalho. Por isso foi um dos motivos que eu levei em consideração para a gente fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Isso e os próprios comprimentos das ruas que estão em metros, né? Não estão em quilômetros. Então a gente vai fazer uma regrinha de 3 básica aqui. Regra de 3, creio que vocês sabem fazer. 1 minuto equivale a 60 segundos. Certo? 1 minuto tem 60 segundos. E aí, eu quero saber quantos minutos equivale aos 570 segundos que a gente achou aqui na continha. Né? A gente vai fazer aquela multiplicação cruzada, né? X vezes 60, 1 vezes 570. Nesse momento, vamos esquecer as unidades, né? Os minutos e os segundos. Vamos só se ligar nos termos numéricos, né? Faz aquela multiplicação cruzada. Por quê? 1 minuto equivale a 60 segundos. X minutos, que é o que eu quero descobrir, vai equivaler aos 570 segundos que a gente achou. Então, a gente faz aquela multiplicação cruzada. 1 vezes 570 e x vezes 60. X vezes 60 é 60x. Né? A gente repete tanto o 60 como o x, porque o x é a incógnita, né? É aquilo que a gente ainda vai descobrir o valor. E 570 vezes 1 é o próprio 570. Né? Tudo multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, a gente tem de um lado da igualdade 60x, do outro lado da igualdade 570. Para descobrir o valor de x, ou seja, o valor em minutos, o 60 que está aqui ó, em cima multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Né? Vai ficar x igual a 570 dividido por 60. Ele veio para cá ó, dividindo. Beleza? Os zeros, né? Eu deixei em vermelho porque, para simplificar nossa vida, a gente pode cortar eles, né? Excluir esse zero de cima com esse zero de baixo. Ou seja, o zero do numerador, posso cortar com o zero do denominador. E aí a conta vai ficar como se fosse apenas 57 dividido por 6. Né? Já facilita mais a nossa vida. Fazendo a divisãozinha, né, de 57 por 6, eu vou explicar rapidamente o passo a passo. Primeiro a gente conta quantas vezes o 6 cabe dentro do 57, né? Aí, meu filho, a conta ou é nos dedos ou é no caderno, mas tem que fazer, não tem jeito. Para pegar a prática tem que fazer. Quantas vezes cabe o 6 dentro do 57? Aí a gente faz 6, 12, 18,
24, 30, 36, 42, 48, 54, né? Dá 9. O 6 cabe 9 vezes dentro dos 57. 9 aqui, ó. Sobra 3, né? De 54 para 57, sobra 3. E aí eu acrescento um zero para continuar na divisão e incluo uma vírgula aqui, ó, no quociente. Acrescento essa vírgula aqui. Por quê? Porque eu acrescentei um zero aqui ao lado do resto para continuar com a divisão. Então, se eu boto um zero aqui, eu boto uma vírgula aqui. Aí a gente continua. Agora tem 30, né, no resto. 30 dividido por 6. Aí agora vai dar uma conta exata. A gente conta quantas vezes o 6 cabe dentro do 30. 6, 12, 18, 24, 30. Cabe 5 vezes. Então aqui no quociente, né, após a vírgula, a gente bota o 5. Certo? E aí, se vocês verem, 5 vezes 6, né, vai dar o próprio 30, ou seja, não vai sobrar nada, né? Vai ficar nada de resto. Então aí a gente acaba com a divisão. Achamos o valor em minutos, né? A conversão de 570 segundos para minutos, que dá 9,5 minutos. A resposta, letra D. Né? 9,5 minutos, ou 9 minutos e meio. É isso? É o menor tempo que o turista vai levar para sair do ponto A e chegar ao ponto B. Né? Que nesse caso vai ser por esse trajeto aqui, que está tracejado em verde. É isso? Beleza?